Hoje é terça-feira, dia 10 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, 10 anos de App Store, restrição do Lightning, One Password e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tomei um susto nessa segunda-feira, tentaram invadir o meu Instagram, fui salvo pelos 2 passos, depois eu conto essa história pra vocês. Foi uma segunda-feira de movimento, meu Evernote parou de funcionar, tem a questão do beta aí, já resolvi também, depois eu conto isso pra vocês. Aquela confiabilidade de software, tava até falando sobre isso no final de semana, não lembro com quem, sobre confiabilidade de software, aquilo que eu falo mais cedo ou mais tarde, o Evernote vai me decepcionar, mas nesse caso em específico foi o beta, depois eu conto pra vocês. GDPR do Telegram, tem que ser no desktop, mas no Telegram desktop. Tem 2 versões do Telegram no desktop. E a que eu uso não é essa Telegram desktop, que tá na versão 1.41, se eu não me engano, para você puxar o GDPR. Então ainda não puxei o GDPR do Telegram. E falar isso com muita calma, sobre a questão do filtro de cor, muita gente gostando. E aquele filtros de cor é exatamente para quem tem a questão do azul e amarelo. É como se fosse um daltonismo. Daltonismo tem vários tipos, vários níveis, mas a grosso modo confunde o verde com o vermelho. Esse filtro de azul e amarelo é exatamente para quem tem uma dificuldade de enxergar, diferenciar o azul do amarelo. O céu ele fica meio verde, alguma coisa mais ou menos assim. Então se você usou o filtro e só percebeu uma saturada nas cores, as cores ficaram mais carregadas, ok. Agora, se por algum motivo você quando ativou esse filtro e as cores mudaram, uma coisa que era verde passou a ser azul, uma coisa que era branca passou a ser amarela, é bem provável que você já tenha identificado isso em outro momento da sua vida, mas vale a pena você dar aquela olhadinha com o médico. E os jogadores de futebol da Tailândia foram resgatados. Não foi com o seu Elon Musk foi lá na caverna. Eles, na verdade, começaram um processo no domingo. Para você ir até onde estavam os jogadores, demorava coisa de 5 horas. E para voltar, outras 6 horas, porque você estava contra a corrente. Então, basicamente, 11 horas nadando. Os mergulhadores de elite da marinha tailandesa resgataram a todos, mas ainda assim não foi usada a solução do seu Elon Musk. Mas seu Elon Musk foi lá fazer a propaganda dele, mostrou o seu mini submarino, que é ferroso toda a vida, mas não é isso que está em discussão. Parece realmente um foguetinho. Notícias. Cocatec. E hoje a App Store completa 10 anos. Se você tem 10 anos, você não sabe o que é um mundo sem App Store. Se você tem aí 20 anos, você não sabe o que é um mundo sem internet. E hoje é impensável você não usar aplicativos. Sim, tem internet, é a base de tudo. Os aplicativos acabam sendo, muitas das vezes, uma versão light do que tem na web. Inicialmente, o iPhone, em 2008, era para ser só web, era um navegador e acabou se criando toda uma nova economia com os aplicativos. Pegou toda aquela indústria de software que a gente tinha e abriu-se um novo universo. Imagina se a gente não tivesse aplicativo hoje em dia. Claro que nesse cenário talvez a internet, a web estaria mais avançada, você teria certas funcionalidades hoje, né? Já que a gente tem aplicativo, não precisa acelerar tanto o desenvolvimento da web assim. O HTML5 acabou perdendo prioridade. Talvez o mundo mudou muito rápido. A questão aí é se ele mudaria com os aplicativos na mesma velocidade ou se faria com que a web se adaptasse as funcionalidades que o aplicativo fornecem. Você não teria a podcast, o próprio conceito de podcast, de peraí, não, tem episódio novo, já baixa. Você tem toda uma gerência, como é que você faria isso na web? Você tem os aplicativos na web, o PWA, Progressive Web Apps, mas ainda não decolou. Como é que você teria isso no Apple Watch, né? Você teria que ter uma web no Apple Watch. Não tem jeito, você precisa de um sistema aberto, você precisa de um sistema personalizado para você ajustar do seu jeito, para você ter o seu smartphone do jeitinho que você quer, para você ter o seu relógio da maneira que você preferir. Hoje, embora a gente não perceba, a gente está numa economia de aplicativos. Longe ainda de ser algo democrático, o smartphone acaba sendo caro, mas agora está no momento de popularização. Todas as coisas acabaram se digitalizando, né? Todas as coisas hoje, de alguma maneira, viraram aplicativos. Hoje você não tem mais a ideia de um carro, você tem a ideia de um aplicativo. No final de semana eu estava conversando com um
tão novinho, com seus 22 anos, e achei engraçado a maneira como ele substituía carro, quando ele tinha que falar carro ou alguma coisa do tipo, transporte, ele usava Uber. Aqueles pequenos momentos em que você percebe que tá ficando velho. A melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos, com certeza, foi a App Store, foi ter essa economia. O iPhone é maravilhoso, é sensacional, mas seria só um dispositivo se não fosse os aplicativos, se não tivesse essa possibilidade. Seria tão bacana quanto uma caixinha de som, teria uma única função, não, né, seria um Kindle da vida, cuja única coisa que você pode fazer com ele é ler livro. Você seria um BlackBerry, né? Você leria e-mail, navegaria na internet e só. Hoje, com o App Store, você pode pegar qualquer serviço, digitalizar esse serviço em formato de aplicativo, e é esse mundão de hoje. Então, App Store, parabéns pelos seus 10 anos, revolucionou a maneira como a gente encara o mundo. E aí, vou te falar uma coisa, manda um pio pra mim, nesses 10 anos, qual aplicativo mais... que foi um prazer pessoal, aplicativo que você pode até nem ter mais instalado no seu dispositivo, mas aquele aplicativo que fez brotar um sorriso nos olhos, né? Você olhou e os olhos sorriram, acenderam, reluziram. Manda aí um pio, vamos fazer essa enquete. E Coca, você falou aí do Uber, quando é que a gente vai ter Bird aqui no Brasil? Quando é que a gente vai ter os patinetes elétricos aqui no Brasil? Bicicleta já chegou há bastante tempo. Ainda tá muito novo, essa questão de patinete elétrico ainda tá muito novo. A mais famosa de todas é a Bird, tá em 15 cidades, se não me engano, 15, 20 cidades, tá expandindo. Você tem concorrência. Quando surge um, não surge um. Já surgem logo uns 30 e a galera investe, obviamente, nesses 30, porque o que vingar, vingou. Você vai tentando acertar com múltiplos tiros. Que nem nas criptomoedas, você tem as pennycoins. Pennycoins são moedinhas de centavos, baratinhas. Você compra ali 10 reais daquele negócio e correndo o risco de perder. Mas numa dessa, você vai acabar dando sorte, vai acabar acertando. E não que vai ser o novo Bitcoin, mas vai ter uma valorização monstruosa. Você tem diversos casos desses. Cheguei a pegar alguns casos desses, tive essa sorte, mas não é um lance de o novo Bitcoin, não é isso. Vamos assumir aqui que o Google seja a maior empresa do mundo, seja o Bitcoin das empresas. Provável que não surja um outro Google, mas surgiu um Instagram, surgiu um WhatsApp, surgiram outros unicórnios, mais ou menos a mesma analogia. Então, acho que ainda demora uns 2 aninhos pra gente ter alguma coisa de patinete aqui no Brasil. Eu acho que isso vai virar. Acho que isso vai ser a nova... resolver a última milha. Bicicleta acaba sendo grande, se você tiver que pedalar, você vai transpirar. Ele não, você sobe em cima do patinete, não transpira. É melhor do que se você estivesse andando. Patinete é menorzinho que a bicicleta, tem algo aí. Falando dessas startups, a Xiaomi, né, fez o IPO nessa segunda-feira. Se eles tinham uma expectativa, um boatinho de que poderia chegar a 100 bilhões. Não chegou a 100 bilhões, tá valendo algo na casa de 50 bilhões, um pouquinho mais. Levantou com as ações vendidas, né, entregou as ações e recebeu grana. 5 bilhões, se esperava um pouquinho mais. O topo de IPO hoje é do Alibaba, conseguiu 25 bilhões de arrecadação no IPO, não paga nem o prejuízo do ano passado, que foi de 7 bilhões. Entretanto, vale aqui, ok, não chegou a 100 bilhões, acaba sendo um número muito negativo, não alcançou meta, mas a gente tá falando de 50 bilhões. Vamos assumir aqui que 50, 100 bilhões é mais ou menos o mesmo patamar. A gente tá falando de uma empresa de 10% da Apple. Tem uma coisa aí, hein? E nessa segunda-feira, a Apple liberou o iOS 11.4.1, trocentas atualizações, High Sierra 10.13.6, WatchOS, tvOS, teve até atualização pro HomePod, pro AudioOS, mas foram atualizações menores, correções de erros, que a gente pode destacar no High Sierra. Chegou o AirPlay 2 e no iOS 11.4.1 você tem a restrição de acesso via USB, mas já descobriram um jeito de burlar. A restrição de acesso USB diz, se você ficou 1 hora sem destravar o dispositivo, o Lightning não vai mais funcionar. Mas aí o Consoft descobriu o seguinte, eu tenho aqui um dispositivo, conecto no Lightning e eu consigo zerar o contador de 1 hora. Não precisa ter verificação, digitar senha, nem nada. É só, 55 minutos passou da última vez aqui, eu conecto, aí ele zera o contador, daqui a 55 minutos, conecta de novo. Não é algo exatamente prático. Você tem 2 cenários. Você tem um cenário da hackeragem, onde o cara vai lá, pega o aparelho, tem que ter o acesso ao aparelho, quer buscar algum dado, aí ele pode ficar, dando esse totozinho, zerando o contador, ok, é um cenário. Você pode até usar isso, dentro de um ambiente policial, mas policialmente falando, é feita a apreensão e aquela apreensão, ela fica num caixote. Fica lá num caixote para ser analisado, para ir para perícia, aquilo demora anos, você não vai ficar, dando esse totozinho, acaba sendo inviável. Aí, de repente, o processo tá numa vara, tá numa instância, aí vai para outra vara, para outra instância, para outro não sei o quê, e aí você reinicia todo um processo. Vamos ver se agora tem como, se a gente tem tecnologia para extrair os dados. A Grey Key, por sua vez, falou que tem um jeito de burlar também. Se vai que tem jeito de burlar,
Isso é óbvio. Você não vai fazer um sistema de segurança que não tem como burlar. Simples assim, vão fazer. Isso aí é inato do ser humano, essa picaretagem. Roubo tem não só aqui no Brasil, tem no mundo inteiro. Entra na loja, pega o iPhone e sai correndo. É uma empresa israelense, né, que faz lá a hackeragem de iPhone. Teve o software roubado, estavam vendendo o software na Deep Web. Foi um funcionário que roubou o código, estava vendendo. Isso tem um agravante, porque de alguma maneira, quando você tem um sistema, palavra que a gente pode usar, oficial, né, uma empresa estabelecida, em tese ela vai fornecer os seus serviços para outras empresas, e por mais que seja um objetivo escuso, roubando dados, invadindo, acaba que vai fornecer para a polícia, vai fornecer para os governos, não cai no Joãozinho da esquina. Eu nunca vi Celebrite na Santa Efigênia, mas já vi Grey Key. Quando você, no caso do Pegasus, né, da empresa israelense, aí vai para Deep Web, compra, acaba chegando num torrent, fica acessível para todo mundo. Enfim, o que mais de atualização que a gente teve? O Chirp, que é um cliente de Twitter, tem que falar dele para Apple Watch, ainda não comentei dele, ganhou suporte a GIF e a vídeo. O Outcast, que é um player de podcast para Apple Watch, agora ganhou streaming. Ele funciona todo no Apple Watch, você baixa o episódio através do Apple Watch, agora ele ganhou a função de streaming, você não precisa mais baixar, você pode já tocar direto. O Outcast, eu já falei dele, é meio lentinho, mas é interessante a proposta. E rolou um papinho de que a Apple poderia comprar o OnePassword. E aí, o que se falou? A Apple vai estar distribuindo para os seus funcionários o OnePassword gratuitamente. Pausa. Já é assim. Funcionário, a Apple já tem acesso ao OnePassword, agora estaria fazendo uma coisa mais ampla. Tem uma certa questão aí de conflito, porque peraí, eu tenho meu sistema interno aqui do próprio iOS, do próprio sistema, acesso a chaves de gerenciamento de senhas e tô, né, usando ferramenta de terceiros. Vamos ignorar isso. Você tem agora no iOS 12 uma maneira de se conectar a esses gerenciadores de senha. O OnePassword vai conseguir funcionar mais nativamente, vai ser mais azeitado o processo de funcionamento, e a própria OnePassword negou, falou, não, a gente quer continuar sendo independente, não tem nenhum papinho aí de que vai rolar uma compra. Se fosse rolar mesmo, né, seria aquele esquema, não posso nem dizer que sim, nem que não. Netflix, atualização bacana. Você baixou lá pra assistir série, qual é a série do Luke Cage? Baixou pra assistir Luke Cage, os primeiros 2 episódios, e aí você assistiu no metrô, né, indo pro trabalho, você assistiu. O que vai acontecer quando você chegar no trabalho? Opa, peraí, tem um Wi-Fi aqui. Já vai baixar os próximos 2, a gente leva 2 horas, 1h30, 2 horas pra ir e voltar do trabalho. Aí vai baixar os próximos 2 episódios automaticamente. Isso já tá rolando no Android e vai chegar no iOS ainda esse ano. Isso é pra tristeza. Claro que o Netflix tem que fazer isso, tem que conseguir o seu mercado, tem que trazer novas funcionalidades, mas pra tristeza da galera do podcast, né? Que acaba a gente tendo um concorrente. Tem um novo plano também na Netflix. Netflix estava testando isso já lá fora, na Europa, que é o plano Ultra. Chegou aqui no Brasil, sim, um pouquinho menos, R$55. E o que o Ultra oferece é o HDR. Você tem um basicão, que é a versão standard, você não tem HD. O padrão já te dá um HD ou Full HD, se tiver. Você tem o Premium, que tem 4K, mas é um 4K sem o HDR. E agora o Ultra no 4K com HDR. É o mais top que a gente tem hoje em dia. E ela faz uma brincadeirinha também na questão de quantidade de telas simultâneas. De repente, o Premium hoje são 4 telas. E o Ultra também seriam 4 telas. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Vamos deixar o Premium só com 2 telas. A gente reduz também o padrão, né? O padrão são 2 telas. Vamos dar uma espichada no número de telas. Netflix também tá estudando essa possibilidade. E pra finalizar, tinha mais coisa pra falar. Tem o Surface Go. Mas amanhã eu falo do Surface Go. Tem coisa bacana também do YouTube pra falar. Só registrar aqui. O Time Hop, ele foi invadido. Mas o Time Hop, ele é uma máquina do tempo de Twitter, de Facebook, de Instagram. Pô, Coca, então sua senha pode ter vazado por aí. Então, o Time Hop, ele faz, tecnicamente falando, ele faz direitinho. Ele tem uma autorização. Ele vai lá no Instagram e no Facebook. Eu queria que usasse, autoriza e tal. Inclusive, eu vou falar desse processo, né, de verificar quem tá conectado no seu Instagram, mas a princípio não teria sido do Time Hop. O Time Hop vazou, foi nome de usuário e e-mail, que tem muito valor, né, pra fazer um phishing, aquela coisa toda, mas na questão de senhas, não tem nada que você precise se preocupar, você não precisa trocar. É bom, sim, você trocar a senha do Time Hop, mas você não precisa, não é mandatório que você troque senha ou de Twitter, ou Facebook, ou Instagram, para minimizar os estragos. O Time Hop, ele desconectou todo mundo, você vai ter que reautorizar, caso que você queira continuar usando o Time Hop, nada muito impactante. Fizeram o Kindle TV, o Kindle Fire Stick minerar criptomoeda, até o donglezinho o pessoal tá usando para minerar dinheiro. Roubaram gasolina de posto, isso foi lá nos Estados Unidos, hackearam a bomba e aí a bomba ficou cuspindo combustível. O certificado que assina, que autoriza você fazer as instalações nos roteadores D-Link, nas câmeras da D-Link, foi roubado, então a galera agora consegue fazer um malware para pegar as senhas, entre aspas, nativamente. Vai ser como se aquilo tivesse vindo da própria D-Link, assinado pela D-Link.
Adidas nos Estados Unidos também foi invadida, dados comprometidos, mas cartão de crédito não entrou nessa. Tem uma questão do loot nos jogos que acaba funcionando como uma espécie de jogatina, como uma espécie de jogo de azar. Você não tá comprando um produto, você tá comprando o direito de participar de um sorteio de uma determinada roupinha ou qualquer coisinha coloridinha do jogo. Que diferença tem de um bingo ou de qualquer coisa do tipo? Então, uma hora a casa vai cair pro loot, uma hora. Hoje, você tem que, nas regras da App Store, tá dizendo, não, você tem que detalhar bem o que é, o que tá no baú, como é que não é, quais são as probabilidades, mas é uma questão de tempo pra gente ter uma regulamentação oficial, uma regulamentação governamental. Teve a chance de acontecer isso na França. Quem regula a jogatina na França falou, pô, esse negócio de loot tá abusando, mas eu ainda não vou classificar o loot, esses baús, como jogatina. Vou dar uma segurada, mas né, a coisa não tá boa. Washington, nos Estados Unidos, tá querendo regulamentar os baús, os loots, como jogatina. E para finalizar, tem 4 novos vídeos da Apple onde ela mostra o iPad sendo usado em viagem, colocando na bagagem, para cuidar daquela papelada de notas, mostrando os usos do iPad, ainda mais em tempos de Surface Go. E assim, hackeando o e-mail, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.